Gente, então vamos lá. Tinha falado para vocês que os vírus eles têm a capacidade de parasitar todos os outros seres vivos, desde as bactérias até nós, né, seres humanos. Então os vírus eles parasitam bactérias, fungos, animais, plantas, protozoários, o que for de ser vivo, os vírus eles estão conseguindo parasitar. E esses vírus, como eu tinha falado para vocês anteriormente, gente, eles são bem pequenininhos, né? Ó, eu tenho aqui ao lado o esquema de um vírus de bacteriófago. E um vírus desse bacteriófago, gente, ele mede cerca de 200 nanômetros. Esse NM aqui, gente, são nanômetros, certo? É a unidade de medida na microscopia. E o que é um nanômetro? Um nanômetro é você pegar um tracinho desse da régua que você tem em casa, dividir esse tracinho por 1000, né? Por exemplo, 1 centímetro você divide por 1000, chega a ser um nanômetro. Então é muito pequenininho mesmo. Eles são muito pequenininhos, certo? E aqui, ó, a gente pegou esse vírus e aqui deu uma ampliada para a gente conseguir ver de como é formado o corpo dos vírus, né? Primeiro a gente tem aqui, ó, essa região que a gente chama de cabeça, certo? Essa região toda aqui, número 2, ó, pegando dessa base até essas perninhas embaixo, que nós chamamos de base. O número 3, que é o que está no interior dessa cabeça, que é o material genético do vírus. E o material genético do vírus aqui está o DNA, mas pode ser tanto DNA quanto RNA, certo? DNA ou RNA. Os vírus, eles nunca vão ter os dois no seu interior. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é um vírus de RNA. Ele só tem RNA, não tem DNA, certo? Aqui tem o número 4, essa região aqui que a gente chama de capsídio ou cápsula proteica, que é lá a casinha do vírus, onde esse material genético ele fica guardado, certo? O 5 aqui, ó, é o pescocinho, que a gente chama de colar. O 6 é a bainha, que é a estrutura do vírus. O 7, essas perninhas são fibras. O 8, espículas. E o 9, a placa basal. A Lúcia, de tudo isso aqui, o que é que interessa pra gente é você saber que o vírus é formado, ó, por esse capsídeo proteico, por essa cápsula proteica, e que dentro dessa cápsula proteica vai ser guardado o material genético do vírus, que pode ser tanto DNA como RNA, certo? Então, o vírus é formado por uma cápsula proteica que guarda o material genético, certo? Compreenderam até aí? Vocês também podem fazer esse desenho aí no caderno de vocês, certo? Esquematizar, botar direitinho quais são essas partes aqui que são formadas no corpo do vírus. Tudo bem? Aí aqui eu tenho, por exemplo, o esquema do vírus da gripe, né? Que é o vírus influenza. Então aqui, gente, ó, eu tenho minha cápsula proteica, aqui, ó, essa parte aqui em azul com essas espículazinhas, ó, é minha cápsula proteica, é onde estão minhas proteínas. E dentro da minha cápsula proteica, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu tenho o quê? O material genético viral. E esse material genético viral pode ser o quê, gente? DNA ou RNA. Os vírus, eles nunca têm as duas coisas ao mesmo tempo dentro do seu interior, certo? Então, aqui eu tenho a cápsula proteica, o capsídeo proteico, e aqui eu tenho o material genético que vai ser o DNA ou RNA, já que ele não tem os dois ao mesmo tempo. Então, vamos continuar aqui, gente, nas características. Aqui também é importante que você faça essas anotações, certo? Faça a anotação aí no caderno de vocês. Então, os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, certo? Gente, o que é metabolismo? Metabolismo são as reações químicas que acontecem dentro das nossas células. Para que a gente sobreviva, as nossas células elas estão trabalhando o tempo todo. Elas estão produzindo substâncias que o nosso corpo necessita para se manter vivo. E essas substâncias elas são formadas por meio de reações químicas.